Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar das notícias do Palmeiras, isso porque após o choque rei, muitas polêmicas, muros pichados, declarações de Abel Ferreira, protestos contra Leila Pereira, tem um volante podendo chegar? Que informação é essa? A gente vai tratar sobre isso. E os preparativos para o final de semana, decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, tô contando com teu like, tua inscrição. Do ladinho tem as notificações para tu ativar. Então chega mais e vamos juntos. Bom, galera, então vamos lá. Hoje, lá no CT do Palmeiras, muros pichados, né? E aí protestos contra Leila Pereira e a diretoria. Algumas frases impactantes como diretoria fraca, acorda blogueirinha e também queremos jogadores. Eu vou tratar especificamente sobre esse terceiro ponto, que é queremos jogadores. O Palmeiras perdeu dois caras cruciais para o elenco do Abel Ferreira, Danilo e Gustavo Scarpa. Por sinal, esse último, Gustavo Scarpa, eleito o melhor jogador do último campeonato brasileiro. Fundamental. Ambos foram para o Nottingham Forest. E o que acontece? O Palmeiras não fez nenhuma reposição, melhor, nenhuma contratação até agora no mercado da bola. E a torcida critica isso porque vê um Flamengo trazendo o Gerson, vê o Atlético Mineiro se reforçando com nomes como Edenilson, Patrick e tudo mais, vê até mesmo outros clubes que não nos últimos anos vem figurando na disputa por títulos, como um Vasco trazendo grandes reforços, como um Pedro Raul da vida. Então é basicamente isso. Na temporada, a equipe alviverde tem 3 jogos, 2 empates e 1 vitória. Coincidentemente, os 2 empates dentro de casa. Um contra o São Bento, agora mais recentemente contra o São Paulo por 0-0. Com muitas polêmicas que a gente sabe, e a única vitória do Palmeiras foi num jogo duro, sofrido, contra o Botafogo de São Paulo, com um golaço aí do Rafael Veiga. Detalhe é que no final de semana já tem Supercopa do Brasil e o primeiro enfrentamento de altíssima exigência do Palmeiras na temporada. Na verdade, o segundo, que o primeiro foi agora o clássico contra o São Paulo. Mas um clássico ainda bem aquém, né, com início de temporada e tudo mais. Já a Supercopa do Brasil já vale título, então já muda um pouco as características do duelo. E para aquecer, digamos assim, nos bastidores, aconteceu ali uma mini treta entre o Gabriel Menino e o Everton Cebolinha. Cebolinha falou recentemente que espera que o Palmeiras não contrate até a Supercopa. Obviamente também dando uma cutucada e tudo mais com a não eficácia, na verdade, melhor dizendo, a não eficácia do Palmeiras no mercado da bola, mesmo com um time qualificado, né, mas que perdeu bons jogadores, conquistando títulos, tem ali uma estrutura de CT, de tudo mais, de treinador, muito interessante, paga bem, paga em dia os seus atletas, mas mesmo assim o Palmeiras ainda não trouxe ninguém. E o Cebolinha dando aquela cutucada, o Gabriel Menino respondeu, falando que é o mesmo time, com 2 jogadores a menos, obviamente, mas que 2 jogadores de muita importância, mas esse mesmo elenco tem vitórias, tem derrotas e eles seguem, e assim que eles vão para a decisão da Supercopa. Por sinal, Abel Ferreira ainda adota mistério, mas vai colocar em campo aquilo que tem de melhor. No primeiro grande duelo da temporada do futebol brasileiro, assim, valendo título mesmo. E quem seria esse jogador que supostamente poderia vir ao Palmeiras? Se trata do volante chileno Charles Arangues. De acordo com a informação do Danilo Lavieri do UOL, o Arangues foi oferecido. Atualmente ele está no Bayer Leverkusen, do futebol alemão, e o clube, na verdade, descartou o nome, que poderia vir de forma imediata e sem custos ainda, porque busca um atleta mais jovem. E aí, já manifestando a opinião sobre o caso, eu acho que é um erro grotesco, caso essa informação realmente se confirme, porque o Arangues, ele é bom jogador, tem experiência e é um cara que chegaria para vestir a camisa de titular do Palmeiras, eu não tenho dúvidas. É um cara de muita qualidade, foi especulado recentemente também no Internacional, teve seu nome ali ligado ao Flamengo e tudo mais, e não à toa está num clube que tem uma certa expressão no futebol alemão, na Bundesliga, que é o Bayer Leverkusen. Então o Charles Arangues seria um cara com características um pouco diferentes da do Danilo, né? Ele é um cara que sai um pouco mais para o jogo, embora o Danilo seja aquele volante que é primeiro volante, mas também pisa na área. O Arangues eu vejo muito mais como o segundo homem de meio de campo. Então ele seria ali numa função muito mais de um cara mais próximo ao meio do que propriamente mais próximo do zagueiro. Mas ele pode fazer a função de 5 e ele marca, tem características de marcação, tem características também de saída de jogo. Ele faria muito bem essa função do Danilo, a tendência é essa. Então, na minha visão, se essa informação realmente se confirmar, é um erro do Palmeiras, porque o Arangues não é um cara tão veterano assim, e ainda é um cara que traz uma bagagem de futebol europeu, conhece o futebol brasileiro, atuou com o Internacional, conquistou títulos no Clube Gaúcho, então realmente
O Arangues não seria, digamos, o nome ideal, mas seria um bom nome e chegaria para disputar a posição de titular nesse time do Palmeiras. Inclusive, ontem também a gente não pode deixar de repercutir sobre as declarações do Abel Ferreira, que já falou um basta, deu um basta. Jogadores jogam, treinador treina, direção comanda. E ele falou que está assim meio revoltado, porque a diretoria, toda vida que é uma manifestação, nunca é publicamente, é sempre por e-mail, ele quer uma maior cobrança em relação à arbitragem e tudo mais, a gente sabe do perfil do Abel Ferreira. E ontem também não podemos deixar passar batido que a torcida do Palmeiras falando que a Leila Pereira veio para o Palmeiras para brincar de presidente, então o clima não está muito bom, né, nos bastidores aí da equipe alviverde e, claro, já existe uma pressão para a decisão pela Supercopa do Brasil contra o todo-poderoso Flamengo, que tem Gerson, tem Gabigol, tem Pedro, o timaço que a gente sabe. Mas o Palmeiras é cascudo, o Palmeiras é time gigante e o Palmeiras tem, digamos, dentro da sua realidade, um bom time para poder bater de frente com o Flamengo. A questão é que o Flamengo hoje tem muito mais repertório, principalmente no banco de reservas, do que o Palmeiras, e esse que é o principal ponto que a torcida cobra, dentro do Allianz Parque, num clássico contra o São Paulo, essas inúmeras críticas, e isso vem repercutindo no dia a dia do Verdão, às vésperas aí de uma decisão pela Supercopa, que não pode ser o ideal, né? O momento exigiria muito mais apoio e tudo mais, mas a gente sabe que no futebol brasileiro é assim. No estalar de dedos tudo pode mudar. Palmeiras que disputou títulos nos últimos anos, mas pelo menos nesse início de temporada 2023, onde perdeu bons jogadores e não repôs a altura, talvez isso seja um empecilho. Na torcida vê um time jogando melhor, disputando títulos e mantendo a sua constância nos últimos anos de sempre chegar forte nas principais competições e como candidato ao título. Então a Supercopa vai dizer muito desse Palmeiras na primeira grande decisão do ano, mas o clima já não é dos melhores. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, do ladinho tem as notificações para tu ativar e comenta aí sobre esse momento do Palmeiras e inscreva-se no canal. E eu volto na próxima. Valeu!